Olá, caríssimos alunos. Na aula de hoje, iremos abordar os temas reprodução de suínos e sistemas de criação, tipos de produção e manejo de suínos. Temos como objetivo, no tema reprodução de suínos, identificar a anatomia e fisiologia da reprodução e conhecer os métodos de reprodução de suínos. No tema sistemas de criação, tipos de produção e manejo de suínos, os objetivos são identificar os sistemas de criação de suínos, identificar os tipos de produção de suínos e definir o manejo adequado nas fases de criação de suínos. Vamos iniciar com a identificação anatômica dos órgãos e partes ligados à reprodução de suínos. A anatomia da reprodução dos suínos apresenta diferenciação profunda entre o macho e a fêmea. O reconhecimento dessas estruturas irá auxiliar na detecção de cada fase reprodutiva que iremos estudar ainda nesta aula. Vamos iniciar comentando os órgãos reprodutivos da porca. O aparelho genital feminino é formado principalmente pelos ovários, cornos uterinos, útero, cérvix e vulva. Observem a figura. Esta figura apresenta os órgãos reprodutivos da porca. O número 1 é o que nós chamamos de colo descendente. O número 2 são os ovários, que está aqui representado. O número 3 representa os cornos uterinos. O número 4 são os ligamentos largos. O número 5, a bexiga, que é essa estrutura aqui. O número 5 ponto é a uretra. O número 6 é o divertículo suburetral, está aqui representado. O número 7 é a vulva. O número 8 é o reto. E o número 9 representa a cérvix do animal, que é essa estrutura aqui. Então, esses são os principais órgãos reprodutivos da fêmea suína. A vulva é a parte externa do aparelho reprodutor feminino, formada por dois lábios com uma fenda vertical. A cérvix é uma região estreita e musculosa. Os cornos uterinos unem-se no corpo do útero, que é o local de desenvolvimento do embrião. Os ovários da porca são localizados na região sublombar e possuem aspecto lobuloso. Alguns autores citam que os órgãos genitais da porca são completados pelo aparelho mamário, já que além da produção do óvulo, a porca é responsável pela gestação e aleitamento. Agora, vamos abordar os órgãos reprodutivos do porco. O aparelho genital masculino dos suínos é formado pelo escroto, testículos, tubos seminíferos, ductos eferentes, epidídimo, ducto deferente, canal urogenital, glândulas anexas e pênis. Observem a figura. Esta figura apresenta os órgãos reprodutivos do suíno macho. O número 1 é o que nós chamamos de escroto. O número 2 está aqui representado na figura, é o testículo. O número 3, a cauda do epidídimo,
está aqui na parte superior do testículo. O número 4 é o ducto deferente, estrutura aqui representada. O número 5 representa a bexiga, é essa estrutura. O número 6 é uma teta rudimentar que os suínos machos possuem. O número 7, a glândula vesicular, está aqui representada. O número 8, o bulbo uretral, está aqui representado. O número 9 é o prepúcio, essa estrutura aqui representada na linha pontilhada. O número 10 é o pênis, está aqui representado, essa estrutura. O número 11, o divertículo prepucial, está aqui representado. O número 12 é o osso coxal direito, é essa estrutura aqui, que faz parte da bacia do animal. E o número 13 é a parte do escroto também. Então, esses são os principais órgãos reprodutivos do suíno macho. O principal órgão reprodutor masculino são os testículos, que ficam alojados no escroto. No interior dos testículos encontram-se os tubos seminíferos, que é o local da formação dos espermatozoides. Os testículos também têm função endócrina, ou seja, produção de hormônios responsáveis pela conduta do macho. As funções endócrinas regulam e organizam o processo reprodutivo do animal, tanto no macho quanto na fêmea. A partir de agora, iremos abordar a fisiologia da reprodução nos suínos. A fisiologia, de maneira geral, estuda o funcionamento do organismo, no caso, o funcionamento dos órgãos ligados à reprodução dos suínos. Iniciaremos esta sessão com a definição de alguns conceitos importantes na reprodução animal, tais como puberdade, ciclo estral e hormônios da reprodução. A puberdade, o estímulo à reprodução inicia-se com a puberdade, que é a idade na qual os suínos apresentam o estado fisiológico em que os machos produzem espermatozoides viáveis e as fêmeas, óvulos férteis. Nas fêmeas, ocorre entre 4 e 7 meses de idade, caracterizada pelo aparecimento do cio. No macho, a puberdade aparece dos 5 a 8 meses de idade, com a produção dos primeiros espermatozoides. Alguns fatores podem retardar ou adiantar o aparecimento da puberdade. A consanguinidade, restrições alimentares intensas, isolamento das fêmeas em relação aos machos podem gerar um atraso da puberdade. O contrário pode ocorrer com o contato diário entre fêmeas e machos e o uso de hormônios. O ciclo estral. O ciclo estral, ou cio, consiste nas mudanças fisiológicas, recorrentes e induzidas pelos hormônios reprodutivos. Ciclos estrais começam depois da puberdade em fêmeas sexualmente maduras e são intercalados por fases anestrais, ou seja, sem estro. Em relação ao ciclo estral, a espécie suína é do tipo
poliestro não estacional, ou seja, não depende da época do ano para entrar em cio. O ciclo estral, nesta espécie, apresenta 4 fases distintas, que duram entre 19 a 23 dias, com média de 21 dias. Observem na tabela as principais características de cada fase do ciclo estral em uma porca. Bom, separamos para vocês algumas características do suíno fêmea nas fases do ciclo estral. Então vamos começar aqui pela fase do proestro. É uma fase que antecede o cio. Tem duração de 2 a 4 dias. Neste período, a vulva do animal fica edemasiada, hiperêmica e pronunciada. Observa nesta fase de proestro também secreção vulvar. Essa secreção é abundante e com a presença de muco aquoso. Neste período, há também uma redução do apetite do animal. É observado também no comportamento do animal nervosismo, inquietação, as fêmeas saltam sobre as outras, mas ainda não aceita o macho. Logo após o proestro, nós temos o estro, que é o cio propriamente dito. Este período de estro, ele tem duração de 48 até 108 horas. Nós observamos uma redução do edema e hiperemia da vulva. Observamos também que neste momento do cio, a presença de muco é pouco abundante, a secreção vulvar é pouco abundante, entretanto, ela é mais densa. O apetite, ele tende a voltar à normalidade e o animal volta ao seu comportamento calmo e deixa-se saltar pelas outras fêmeas e aceita o salto e a cópula do macho. A fase de metaestro é a fase pós o cio. Ela tem duração de 1 a 2 dias. Nós observamos que a vulva do animal está normal, não tem alteração. Não observa-se também a presença de secreção vulvar. O apetite também está normal. E o comportamento do animal, ele volta ao seu estado normal, sem nenhuma alteração. Entretanto, as fêmeas não toleram mais a monta do macho e nem a pressão dorso-lombar realizada pelo homem. Depois do metaestro, nós temos a última fase, a 4ª fase, que é a fase do diestro. Essa é a fase mais longa, com duração de mais ou menos 15 dias. A vulva apresenta-se também normal, não temos secreção vulvar, o apetite já está normal e também não temos alteração do comportamento da fêmea neste período de diestro. Essas são as 4 fases do ciclo estral que nós observamos nas suínos fêmeas. Como podemos observar na tabela anterior, o ciclo estral é composto por 4 fases: proestro, estro, metaestro e diestro. Além das 4 fases citadas, existe a fase de anestro, que é caracterizada pela ausência ou atraso do cio. Hormônios da reprodução. Os hormônios sintetizados e secretados pelas glândulas endócrinas são transportados para a circulação sanguínea para estimular, inibir ou interagir com a atividade funcional ou órgãos específicos, produzindo grandes variações de respostas fisiológicas. Observem na tabela a seguir os principais hormônios e suas funções
na reprodução. Os principais hormônios envolvidos na reprodução são os seguintes. Primeiro, o hormônio chamado de LH, que é o hormônio luteinizante. Qual que é a função deste hormônio? Este hormônio é responsável por provocar a ovulação, por formação e manutenção do corpo lúteo. Hormônio GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Este hormônio é responsável pela liberação de dois hormônios envolvidos na reprodução, que é o hormônio LH, que nós acabamos de ver a sua função, e o hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que a gente vai ver a seguir. Então, o hormônio FSH, o hormônio folículo estimulante, ele é responsável por provocar o desenvolvimento folicular e também pela secreção de estrógenos. O outro hormônio envolvido na reprodução é o hormônio estradiol. Este hormônio ele tem como função estimular a manifestação do cio e também estimular a liberação do hormônio LH. E por último, o hormônio progesterona, que ele tem como função a manutenção da gestação. Então, toda vez que o animal está gestante, o hormônio progesterona é o hormônio responsável pela manutenção desta gestação nas fêmeas suínas. Agora, iremos abordar os métodos de reprodução dos suínos. Atualmente, a exploração da reprodução da suinocultura está ligada ao tipo de sistema de produção empregado na granja, sendo que, em alguns casos, não se faz necessária a presença do macho. Neste sentido, a reprodução dos suínos pode ocorrer de duas formas: por cobrição natural, o criador necessita de um macho no rebanho, e por inseminação artificial. Não obrigatoriamente se faz necessária a presença de um reprodutor. A seguir, iremos descrever cada um dos métodos. Cobertura ou cobrição. A cobertura ou cobrição é definida como a relação sexual entre o macho e a fêmea por ocasião do cio da fêmea. Podemos descrever 3 tipos de cobrição, de acordo com as condições de criação. Vejamos. Primeiro, cobrição à solta, livre ou a campo. Machos e fêmeas ficam juntos durante todo o cio. Não existe controle de paternidade. Os machos podem sofrer ferimentos nas disputas pelas fêmeas. Não pode ser feito a previsão do parto, pois este tipo de criação não permite controle zootécnico. Este sistema ainda é utilizado no Brasil em criações extensivas e não é recomendado para as criações tecnificadas. Segundo, a cobrição mista ou controlada. Consiste em colocar um grupo de fêmeas e apenas um macho junto em piquetes. Neste caso, existe controle da paternidade e não há competição entre machos. Um reprodutor pode servir maior número de fêmeas e programar a produção. Evita-se a consanguinidade, mas não diminui o desgaste do reprodutor. Terceiro, a cobrição dirigida ou à mão. Permite completo controle da paternidade, máximo aproveitamento do macho e máxima eficiência reprodutiva. Nesse sistema, a fêmea em cio é levada
a baia ou piquete de cobrição, onde será realizada a cobertura na presença do tratador, que auxiliará o barrão na introdução do pênis e compatibiliza o tamanho dos reprodutores com as fêmeas. Tem a vantagem de evitar a consanguinidade e permite um melhor controle zootécnico da criação. Agora, vamos abordar a reprodução por meio da inseminação artificial. A inseminação artificial é a biotécnica de reprodução cujo objetivo principal é a maximização do uso dos ejaculados, mantendo ou mesmo melhorando a eficiência reprodutiva e produtiva em relação à monta natural. A inseminação artificial consiste na deposição do sêmen no aparelho reprodutor da fêmea e abrange 3 etapas: coleta do sêmen, tecnologia do sêmen e inseminação na fêmea. Vejamos cada uma delas. Coleta do sêmen. Nesta fase, ocorre o preparo de um manequim que simule a presença da fêmea e provoque o estímulo da monta do macho. Ressalto que a limpeza do prepúcio é aconselhável antes da monta para evitar a contaminação do sêmen. A coleta propriamente dita se dá segundos antecedentes à ejaculação. Para isso, é importante que o responsável esteja atento e seja ágil para realizar a coleta no momento certo. O sêmen, após coletado artificialmente, deve ser filtrado, desprezando-se a parte gelatinosa, depois diluído e resfriado em geladeira em temperatura de mais ou menos 15 graus Celsius. Etapa tecnologia do sêmen. Essa etapa compreende a avaliação e classificação do sêmen coletado. Caracteres físico-químicos como volume, cor, aspecto e odor e caracteres microscópicos como densidade, mortalidade e morfologia espermática são avaliados. A última etapa é a inseminação na porca. Nesta etapa, é indispensável a presença de cio na porca para a sua inseminação. Ela deverá ser constantemente estimulada com a aproximação do macho, com pressão exercida sobre o dorso lombar e com estímulos manuais no clítoris. O cuidado na escolha dos animais, tanto para a coleta de sêmen como para serem inseminados, deve ser rigoroso, com histórico detalhado e características desejáveis. As instalações e equipe técnica também devem ser adequadas, permitindo total controle da biotecnologia. As vantagens e desvantagens da inseminação artificial serão apresentadas nos próximos slides. A inseminação artificial apresenta como vantagens os seguintes itens. Primeiro, a diminuição do número de machos necessários à reprodução. Então, nós podemos utilizar um macho para cada 50 ou 100 fêmeas, enquanto que na monta natural nós utilizamos um macho para no máximo 25 fêmeas. Segundo, permite um melhor aproveitamento da capacidade reprodutiva dos machos que são geneticamente melhorados. Então nós podemos utilizar mais esses animais que irão deixar um maior número de descendentes. Nos permite também uma maior segurança sanitária.
evitando problemas reprodutivos. E por último, nós temos a possibilidade do reconhecimento de machos subférteis ou inférteis. A presença desses machos em uma granja suína pode levar a sérios prejuízos por reduzir a reprodução dos animais dentro da granja. E as desvantagens da utilização da inseminação artificial? A primeira desvantagem que nós listamos para vocês é necessário uma estrutura laboratorial mínima para que se possa empregar a inseminação artificial dentro da propriedade. Uma segunda desvantagem é a impossibilidade de preservar o sêmen por longos períodos, sem o prejuízo na capacidade de fertilização. Sêmens estocados por longos períodos reduzem a fertilidade. Terceira desvantagem é a questão da falta de mão de obra qualificada. E por último, nós temos hoje poucas centrais de inseminação artificial no nosso país e também dificuldades na aquisição do sêmen. Geralmente, algumas granjas criam os seus próprios reprodutores e fazem a coleta dentro da própria granja, utilizando os reprodutores dela para inseminar as fêmeas da granja. Como podemos observar, os métodos de reprodução de suínos, seja por cobrição ou por inseminação artificial, são utilizados de acordo com as condições do produtor ligadas ao tipo de criação. O uso de tecnologias, no caso a inseminação artificial, gera maiores custos, porém, se bem planejado, o produtor terá melhores resultados. Aqui finalizamos o conteúdo sobre reprodução de suínos. A seguir, iremos abordar o tema sistemas de criação, tipos de produção e manejo de suínos. Temos como objetivos neste tema identificar os sistemas de criação de suínos, identificar os tipos de produção de suínos e definir o manejo adequado nas fases de criação de suínos. Sistemas de criação na suinocultura. A suinocultura no Brasil pode ser encontrada sobre os sistemas de criação extensivo e intensivo. O sistema extensivo também é chamado de sistema a campo, porque os suínos são criados livres. No sistema intensivo, os animais são criados em menor área quando comparados ao extensivo e há maiores cuidados na criação. A seguir, veremos cada um deles. Sistema extensivo. O sistema extensivo consiste em criar o suíno em qualquer instalação ou benfeitoria e é identificado pela permanente manutenção dos animais em campo durante todo o período do processo produtivo, que envolve a cobertura, a gestação, a lactação e a criação dos leitões, do nascimento até o abate. É caracterizado por criações primitivas, sem utilização de tecnologias adequadas e, por consequência, apresenta baixos índices de produtividade. A maior parte da produção dos animais é destinada ao fornecimento de carne e gordura para a alimentação dos proprietários. Sistemas intensivos. O sistema de criação intensivo de suínos utiliza menor área que o sistema extensivo,
sendo que todas as fases de criação são realizadas em regime de total confinamento. Os sistemas extensivos de criação de suínos podem ser classificados em 3 tipos: sistema intensivo de suínos criado ao ar livre, SISCAL, sistema de criação misto ou semi-confinado e sistema confinado. A seguir, estudaremos cada um deles. Sistema extensivo de suínos criados ao ar livre, SISCAL. O SISCAL é caracterizado por manter os animais nas fases de reprodução, maternidade e creche em piquetes, cercados com fios e ou telas de arames eletrificadas com corrente alternada, utilizando um número reduzido de edificações. O sistema oferece redução de custo de produção por apresentar baixo custo de implantação, quando comparado ao confinado. É importante destacar que terrenos com declividades superior a 20% não são indicados para a implantação do SISCAL e que o tempo de ocupação dos animais nos piquetes pode variar, de modo que permita a manutenção constante da cobertura vegetal sobre o solo. A figura 1 representa um sistema de criação modelo SISCAL. O sistema de criação misto ou semi-confinado. O sistema de criação misto ou semi-confinado utiliza piquetes para algumas categorias e confinamento para outras categorias. Os suínos recebem alimentação à vontade durante a fase de crescimento e depois passam a ter alimentação controlada, visando uma determinada produção de carcaça. O custo do semi-confinamento é maior que o sistema ao ar livre e menor que o sistema confinado. A figura 2 representa um sistema de criação semi-confinado. Sistema confinado é o sistema em que todas as categorias estão sob piso e sob cobertura. As fases de criação podem ser desenvolvidas em um ou vários prédios. Utiliza a mecanização do fornecimento de ração e da limpeza e, consequentemente, economia de mão de obra e aumento dos investimentos iniciais. A figura 3 representa um sistema de criação confinado. Iremos comentar agora sobre os tipos de produção. Os tipos de produção podem ser definidos pelas fases de criação existentes na propriedade, podendo existir todas as fases ou apenas algumas. Na suinocultura, existem 6 tipos de produção. São eles: primeiro, produção de ciclo completo. Na produção de ciclo completo, a criação abrange todas as fases da produção e que tem como produto o suíno terminado, com 100 a 120 quilos. Esse é o tipo de produção mais usual em todo o país e independe do tamanho do rebanho. Segundo, produção de leitões. A produção de leitões é aquela criação que envolve basicamente a fase de reprodução e tem como produto final os leitões, geralmente nascidos com 1 a 1,5 quilos. São considerados, quando comparadas com as de ciclo completo, criações especializadas. Terceiro, produção de leitões desmamados.
Na produção de leitões desmamados, o leitão pode ter, em média, 6 quilos de peso vivo aos 21 dias ou 10 quilos aos 42 dias. O valor de comercialização do quilo desse leitão usualmente oscila entre 1,5 a 20 vezes o valor do quilo do suíno terminado. Quarto, produção de leitões para terminação. A produção de leitões para terminação tem como produto o leitão com 18 a 25 quilos de peso vivo e 50 a 70 dias de idade. Essa criação, além dos reprodutores, tem a fase de creche, onde os leitões permanecem do desmame até a comercialização. O valor de comercialização do quilo desse leitão varia de 1,3 a 1,6 o valor do quilo do suíno terminado. Quinto, produção de terminados. A produção de terminados envolve somente a fase de terminação dos suínos. Portanto, tem como produto final o suíno terminado. Usualmente, o criador adquire o leitão com 20 a 30 quilos de peso vivo e, portanto, só tem prédio de terminação. Sexto, produção de reprodutores. Essas criações têm como objetivo principal ou produto principal futuros reprodutores, machos e fêmeas. Os reprodutores são a base da criação em suinocultura. Eles representam o material genético disponível para a produção de leitões. Os reprodutores suínos são animais de grande valor comercial, o que torna um produto valorizado pelos suinocultores. Agora, vamos estudar os manejos das fases de criação. O manejo é a aplicação da técnica criatória. O manejo correto assegura a produção sob os menores custos, através da obtenção de maiores índices produtivos. A seguir, vamos identificar o correto manejo nas fases de reprodução, gestação, maternidade, creche, crescimento e terminação. Fase de reprodução. A seleção do reprodutor e da matriz deverá ser considerada na fase de reprodução para a busca de bons resultados da leitegada. Um bom reprodutor deverá apresentar bons aprumos, testículos salientes e proporcionais à idade. Apresentar comportamento sexual ativo, pernil desenvolvido, boa largura de lombo e bons resultados anteriores de reprodução. Uma boa matriz é aquela que nasce de uma leitegada numerosa, tem vulva de tamanho proporcional à idade, bons aprumos e sem desvio de coluna e bom comprimento e profundidade. A seguir, abordaremos a fase de gestação. A fase de gestação. Para o diagnóstico de gestação, o exame mais indicado é o ultrassom, realizado 30 dias após a cobertura. O cuidado com as matrizes gestantes deve ser redobrado durante este período, o que, em média, de 114 dias. As porcas devem ser isoladas e ficar em locais tranquilos, longe de qualquer possível fonte de estresse. Em um ambiente o mais silencioso possível. Durante a gestação, é importante realizar procedimentos de higiene e controle de parasitoses.
A alimentação das porcas durante toda a gestação e, especialmente, no período pré-parto, deve ser diferenciada com o fornecimento de rações laxativas ou fornecimento de água à vontade. A seguir, iremos comentar sobre a fase de maternidade. Fase de maternidade. As instalações na maternidade devem ser desinfetadas, assim como é importante lavar e desinfetar a porca antes de alojá-la na maternidade, minimizando os riscos de contaminação. O criador deve estar presente durante o parto e realizar os cuidados ao recém-nascido, como enxugar os leitões logo após o nascimento, amarrar e cortar o umbigo 2 dedos abaixo do ventre, pulverizar o umbigo com iodo, cortar as presas rente à gengiva, fornecer calor aos leitões com lâmpada ou campânulas de gás e orientar as primeiras mamadas. Em sistemas de confinamento, deve ser realizada a suplementação de ferro, geralmente de forma injetável, ainda nos primeiros dias de vida dos leitões, já que esses nascem com deficiência desse mineral, o que pode levar a um quadro de anemia. Ainda na primeira semana de vida dos leitões, é indicado a aplicação de vacina contra doenças. É indicado o uso de gaiolas maternidade ou cela parideira, garantindo uma maior viabilidade à segurança dos leitões, do nascimento ao período de lactação, evitando que os filhotes sofram um esmagamento causado pela porca, quando esta se põe a deitar. A porca e os leitões permanecem na maternidade até o desmame, que ocorre, em média, aos 30 dias de idade dos leitões. A seguir, abordaremos a fase de creche. Fase de creche. A creche é uma instalação onde são alojados os suínos após o desmame e permanecem de 4 a 5 semanas. Deve-se, de preferência, alojar os leitões por leitegadas em lotes o mais uniforme possível, com 20 leitões no máximo. Nessa fase, os leitões recebem ração inicial e devem ser vermifugados. A seguir, iremos comentar sobre a fase de crescimento e terminação. Crescimento e terminação. Essa fase também é conhecido como recria e terminação. Os leitões vindos da creche permanecem nessa fase até o abate. Eles devem ser alojados em baias de preferência, formando os mesmos grupos da creche. Os produtores devem fornecer ração de recria até completarem 55 a 60 quilos de peso vivo. Dos 55 a 60 quilos de peso vivo devem fornecer ração de terminação até o abate. O abate é feito em torno dos 100 quilos de peso vivo. Para finalizar a aula de hoje, vamos propor uma atividade prática para ser entregue na nossa terceira aula. A atividade será a seguinte: vocês deverão, por meio de entrevistas com produtores, técnicos ou visitas in loco, identificar as raças suínas criadas na sua região, identificar o sistema de criação e os manejos utilizados. Além disso,
Deverão também identificar os produtos de origem suínas comercializados, se carne in natura, embutidos, entre outros. É necessário que descrevam a data, o local e o nome do entrevistado, ou o nome do local onde realizou a visita in loco. Qualquer dúvida sobre a atividade, vocês devem procurar o tutor presencial ou postar a dúvida na sala virtual do nosso curso. Bons estudos e até a próxima aula.